Certa vez, após cumprir uma longa designação, junto com o presidente Packer, estávamos nos preparando para aterrissar no aeroporto de Salt Lake. Com calorosa expectativa, ele me disse: Garrett, minha esposa Donna está colocando o pão no forno agora. O pão estará quente e fresco quando eu chegar em casa. Conseguem imaginar? Não é o pão dela, mas é um tipo de pão. Podem imaginar ou se lembrar de um delicioso pão? Podem? Conseguem sentir fresco e quente? Lembrem-se. Podem saborear? Talvez um pouco doce, um pouco salgado. O pão é um alimento básico. Pessoas de todas as eras e todas as circunstâncias comeram pão. É claro que com nosso grupo no mundo inteiro, os pães serão diversos formatos, tamanhos, ingredientes, até mesmo nomes diferentes. Talvez porque todas as pessoas, onde quer que estejam, entendem e dependem do pão. Nosso Salvador declarou: eu sou o pão da vida. Neste mundo, entre espinhos e cardos, comemos pão pelo suor do nosso rosto, assim como Adão e Eva. O arbítrio moral parte de escolhas reais. O crescimento espiritual parte de desafios reais. Porém, nosso Salvador não nos abandonou às dores e penas, às limitações e imperfeições deste mundo. Nosso Salvador nos abençoou com o maná, o pão de cada dia. Sua promessa sacramental de que podemos ter vida, esperança e alegria em abundância. Nosso Senhor declarou: eu, o Senhor, estendi os céus e formei a terra, obra de minhas mãos, e todas as coisas que neles há são minhas. E é meu propósito suprir a meus santos, pois a terra está repleta e há bastante e de sobra. Em outras palavras, seu mundo não é um mundo de dores e penas. É um mundo de pães e peixes. Vocês se lembram de como Jesus alimentou a multidão com os poucos pães e peixes? Vamos assistir e imaginar que estávamos lá. Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes voz de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém.
4 relatos do Novo Testamento descrevem nosso Salvador alimentando uma multidão de 5.000 pessoas. Outros 2 relatos do Novo Testamento descrevem nosso Salvador alimentando uma multidão de 4.000 pessoas. Essas multidões pareciam incluir não só homens, mas também mulheres e crianças. Às vezes dizemos que Deus está nas pequenas coisas. Recentemente, combinei em uma única narrativa os relatos escriturísticos de nosso Salvador alimentando a multidão de 5.000 que aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e palavras por palavra. Enquanto estudamos os detalhes escriturísticos e os princípios do evangelho, encontramos no exemplo que nosso Salvador deu ao abençoar e alimentar a multidão. Peço que convidem a minha apreciação pelo Senhor e pelo seu ministério aumentou tremendamente e abençoou a nossa família. Os nossos estudantes estão hoje mais próximos dele. Aqui está uma combinação de passagem das Escrituras. E os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, ou seja, um lugar isolado ou quieto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E a multidão viu-os partir. E muitos o reconheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E eles os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E caindo à tarde, os seus discípulos aproximaram-lhe, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada, despede a multidão, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhes: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para que lhe darmos de comer. E um de seus apóstolos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E ele disse: trazei-nos aqui. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os. E havendo dado graças, deu aos discípulos e aos discípulos a multidão. E repartiu os 2 peixes por todos quanto queriam. E comeram todos, e saciaram-se. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E levaram dos pedaços que sobejaram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada e de peixes, que sobejaram aos que haviam comido. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo se despedido das pessoas, foi ao monte para orar. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O que vocês observaram, sentiram ou aprenderam quando Jesus alimentou cada um de nós e todos nós com 5 pães e 2 peixinhos? Os pães eram como maná, doce como bolos de mel? Como os 2 peixinhos nos alimentaram? Como nos saciaram? Aqui estão 9 coisas que eu observo. Elas me ajudam a entender melhor nosso Salvador ao me aproximar dele e me convidam a ser mais semelhantes a ele. Primeiro, nosso Salvador é movido pela compaixão.
Muitos dos milagres do Salvador têm início com sua compreensão e compaixão. Nosso Salvador conhece nosso coração e nossas circunstâncias. Ele está cheio de compaixão por nossas esperanças, nossos sofrimentos, desejos e nossas necessidades. Aquele era um momento difícil. João Batista havia sido decapitado, sua cabeça levada em uma bandeja, devido à promessa de um rei miserável, a filha dançarina de uma mãe cruel. Nosso Salvador e seus discípulos foram a um lugar isolado para descansar. Apesar disso, o que o Salvador sentiu ao ver uma multidão? Ele teve compaixão deles. Ele os recebeu, ele os ensinou, ele os curou. E de um modo muito prático, ele soube que eles não tinham o que comer. Em todo o seu ministério, nosso Salvador é movido pela compaixão. Compaixão pelo leproso. Compaixão pelo filho do homem possuído por um espírito imundo. Compaixão por uma mãe viúva cujo único filho havia morrido. Nosso Salvador nos ensina a ser como o bom samaritano que teve compaixão de um homem ferido e deixado para morrer. Do mesmo modo, o pai do filho pródigo teve compaixão e correu até seu filho quando ele ainda estava longe. O interessante, falando de pão, é que quando o filho pródigo caiu em si, disse: "Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão?" Nosso Salvador começa com a compaixão e conclui com bondade afável. Os relatos dos evangelhos que, após Jesus alimentar a multidão, ele os despediu. Mas a nota de rodapé em Marcos na Bíblia surge em inglês esclarece: em vez de ter despedido, a nota de rodapé diz que ele despediu-se da multidão. Conseguem ouvir Jesus despedindo-se amorosamente das pessoas enquanto elas se dispersavam? Segundo, nosso Salvador começa com o que temos. Quando alimentar a multidão, nosso Salvador começa perguntando a seus discípulos o que eles têm. Ele é o Criador do mundo, o Senhor do céu e da terra. Ainda assim, ele começa com o que eles têm, no ponto onde estão. Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Nosso Salvador começa com o que eles têm. Trazei-mos aqui. Já pararam para pensar em quem são vocês? Quem são seus alunos? Ou o que vocês têm de ensinar? Já se perguntaram como vão conseguir? Talvez, assim como os discípulos, nós olhamos para os nossos pães e nossos peixinhos e nos perguntamos admirados: mas é que isto é para todos, como professores? Convidamos cada aluno a contribuir na classe. Alguns alunos oferecem mais, outros menos. Como alunos e professores, somos os dois. Começamos com o que temos, com quem somos agora. Então podemos nos magnificar e multiplicar nossos esforços. O princípio de crescimento a partir de onde estamos se reflete na verdade ensinada no livro de Mórmon de que somos salvos por sua graça, depois de tudo o que podemos fazer. Ele sorri quando trazemos o que temos, a quem nós somos e nos achegarmos a Ele. Terceiro, nosso Salvador age de modo ordeiro. Já se viram no meio de uma multidão que se empurra e se espreme em busca de algo? Eu já. As pessoas na frente não se preocupavam com quem estava atrás. Eu fiquei com medo de que, se alguém caísse, fosse pisoteado. Por outro lado, o Salvador ordenou aos discípulos que fizessem assentar a todos em grupos. Esses grupos foram organizados de 100 em 100 e de 50 em 50. Na igreja falamos de companhias de pioneiros. Falamos de caravanas para adoração no templo. Para nós, palavras como grupo, companhia ou caravana denotam uma reunião organizada com um propósito mais elevado. E embora o local fosse deserto, nosso Senhor não permitiu que a multidão sentasse no chão árido. Ele fez com que os grupos sentassem sobre a relva verde. Ele escolheu um lugar onde havia muita relva. Quarto, nosso Salvador expressa gratidão. Ele pegou os pães e os peixes e, olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os. O Criador do céu e da terra, o próprio Rei dos Deus, dá graças antes de repartir o pão e os peixes e multiplicá-los e distribuí-los entre todos, quanto queriam comer. Quinto, nosso Salvador alimenta os discípulos
e eles alimentam a multidão. Isso é ordem, mas vai além disso. É fortalecer os pastores para que os pastores fortaleçam as ovelhas. É ensinar os professores para que os professores ensinem os alunos. É um padrão divino na Bíblia, no livro de Mórmon, em sua igreja restaurada. E ele deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Esse é o grande dom de dar e receber espiritualmente. Saber que vamos ensinar ajuda-nos a aprender. Ao ensinarmos outros a aprender, nós aprendemos a ensinar. Nosso exemplo de aprendizado e ensino ajuda nossos alunos a saber como eles também podem aprender e ensinar. Sexto, nosso Salvador alimenta o grupo de 5.000 e cada indivíduo ao mesmo tempo. De um modo milagroso, os pães e os peixes são divididos e multiplicados para cada pessoa na multidão. E comeram todos, e saciaram-se. Esse é o milagre que nós, professores, buscamos, ensinar toda a classe e cada aluno na classe. Isso requer cuidar dos 5.000 e de cada um individualmente, exigir que abordemos as preocupações gerais e as necessidades individuais. E além desse equilíbrio, convido o milagre espiritual que transforma o pouco com o qual começamos em suficiente. Sétimo, nosso Salvador certifica-se de que nada se perca. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Além de iniciarmos com gratidão pelo que temos, precisamos garantir que nada se perca quando terminarmos. A economia celestial não desperdiça. Tudo é planejado no início. Nada se perde no final. O Elder Richard G. Scott compartilhou como podemos registrar impressões e descobrir se há algo mais a aprender. Esse processo repetitivo de pedir, receber, registrar, ponderar, obedecer e perguntar se há algo mais reflete a declaração do Salvador de que aquele que ouvir, se lhe há acrescentado. E tem mais. Ao descrever-se como o pão da vida, o Salvador observa: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que de todos quantos me deu nenhum se perca. Ele guarda aqueles que lhe foram dados pelo Pai, para que nenhum se perca. Como professores, missionários e funcionários, fazemos tudo de acordo com nossa fé e nosso poder para preservar aqueles que foram confiados a nós, para que nenhum se perca. Oitavo, com nosso Salvador, terminamos com mais do que começamos. Assegurando com gratidão que nada se perdesse, os discípulos perceberam outro milagre e levantaram dos pedaços que sobejaram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada e de peixes, que sobejaram aos que haviam comido. O milagre da multiplicação espiritual é que com nosso Salvador, nós terminamos com mais do que começamos. Terminamos com mais amor, com mais aprendizado, com mais inspiração e mais bondade do que quando começamos. O ensino pleno de Espírito vem com pão e água, com pães e peixes, com mais do que começamos. Vamos resumir o que debatemos até aqui. Nosso Salvador entende nosso coração e nossas circunstâncias. Ele é movido pela compaixão para nos abençoar e nos tornar plenos de todas as formas. Ele começa de onde estamos, com o que temos, e aceita até mesmo alguns pães e peixes de um rapaz. Ele age de modo ordeiro. Ele é grato. Ele olha para o céu antes de abençoar e repartir. Ele compartilha primeiro com os discípulos e pede aos discípulos que deem às pessoas. Ele sabe como cuidar e como ensinar todos os 5.000 e cada um ao mesmo tempo. Ele reúne com gratidão o que temos para que nada se perca. Ele nos ajuda a entender que terminamos com mais do que começamos. E tem mais. Ao alimentar a multidão, não é a primeira vez, nem a última que o Salvador usa o pão e o peixe para ensinar e testificar de sua abundância. Sendo assim, nosso 9º tema, para aqueles que com olhos para ver e ouvidos para ouvir, nosso Salvador ensina e testifica da abundância sacramental. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta
que devia vir ao mundo. Mais tarde, especificamente se referindo aos pães e peixes, nosso Salvador pergunta a seus discípulos: não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhes: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. Repetindo, seu mundo é um mundo de pães e peixes de abundância. Para a mulher no poço, com um significado especial em uma terra seca, nosso Salvador declara-se como a água viva. Jesus disse-lhe: mas aquele que beber da água que eu lhe dar nunca terá sede, porque a água que eu lhes der se fará nele uma fonte de água viva, que salta para a vida eterna. Para aqueles que perguntam a Jesus: nossos pais comeram maná no deserto, pode dar-nos a comer o pão do céu? Jesus respondeu: meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não há mais básico, não há mais essencial ou mais universal do que pão e água. O que você recebe quando o pão da vida e a água viva vêm juntos? Você recebe, claro, o sacramento. No final de seu ministério mortal, usando um padrão que os discípulos já haviam observado, nosso Salvador, o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhes, dizendo: fazei isto em memória de mim. No início de seu ministério, como um ser ressurreto, novamente, mostrando um padrão familiar, nosso Salvador instituiu o sacramento entre os nefitas, suas outras ovelhas. Ele ordena que seus discípulos tragam pão e vinho. Ele pede que a multidão se sente no chão. Ele pega o pão e o reparte e o abençoa. Ele dá aos discípulos e ordena que eles o comam. E quando os discípulos comem e se saciam, ele ordena que os discípulos deem à multidão. A multidão come e se sacia. Mais tarde, nosso Salvador administra novamente o sacramento com os nefitas, desta vez provendo o pão e o vinho de modo milagroso. Ora, nem os discípulos, nem a multidão haviam levado pão ou vinho, mas ele verdadeiramente lhes deu para comer e vinho para beber. Ele promete para aqueles que comem o pão, que comerem do pão e tomarem o vinho, que sua alma nunca terá fome nem sede. Verdadeiramente de toda a multidão, depois de toda a multidão ter comido e bebido, eis que ficaram cheios do Espírito. Esse é o cumprimento da grande promessa sacramental para homens e mulheres de todas as idades, para todos nós, cuja própria vida depende do pão e da água. E bem-aventurados são todos os que têm fome e sede de retidão, porque eles serão cheios do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, obrigado por ser alunos e professores extraordinários em um mundo sedento e faminto de espiritualidade. Obrigado por ajudar cada aula a acontecer, cada aluno a interagir, como um banquete espiritual de pães e peixes. Irmãos e irmãs, tenho sentido uma fonte de água viva fluir dentro de mim com a plenitude do amor do meu Salvador. Recentemente, ao distribuir o pão e a água, senti o grande amor de nosso Salvador por aqueles que recebiam os emblemas sagrados. Também senti imensa gratidão por nosso Salvador instituir a ordenança do sacramento. Na ocasião, ao ponderar, inclusive sobre o dia do Senhor, senti a serena aprovação de que eu estou fazendo o meu melhor. Geralmente, sinto a esperança e o incentivo de que posso vir a Cristo e ser aperfeiçoado nele, independente de minhas imperfeições. Espero que vejam o pão e a água de outro modo. Espero que encontrem regozijo, aventura e inspiração
ao se conectarem aos detalhes escriturísticos, aos princípios do Evangelho e às palavras de vida dos apóstolos e dos profetas, ao cumprirem sua responsabilidade sagrada de ajudar os alunos a conhecer melhor nosso Salvador e se achegarem a Ele em reverência. Espero que se lembre de cada terra e toda a sua plenitude é do Senhor. É um mundo de pães e peixes. Sua promessa sacramental é que há bastante e de sobra. Com gratidão, testifico de Deus, nosso Pai eterno, de seu sagrado Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Testifico das verdades restauradas e da sucessão ininterrupta da autoridade do sacerdócio desde o profeta Joseph Smith até o presidente Thomas S. Monson hoje, das Sagradas Escrituras e do consolo, da orientação e da alegria que podemos receber ao termos seu Espírito conosco e ao nos lembrarmos dele. Não importa onde estejam, não importam suas circunstâncias, não importam suas alegrias e seus desafios. Espero que tenham sentido nesta noite que passamos juntos o quanto o Senhor e sua igreja os ama. Ele os ama. Nós os amamos. No sagrado e santo nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.